Você assiste ao programa Momento Missionário, que vai ao ar todas as quintas-feiras, das 12 às 13 horas, coordenado pelo evangelista Márcio Melo, produzido por Geisel de Paula, e temos como convidado especial nesta tarde o missionário pastor Oséias Pereira da Silva, que se encontra na cidade de Monteria, lá na Colômbia. Logo mais vamos apresentá-lo. Eu sou o pastor Antônio Mardônio, vice-diretor do Ceifeiros em Chamas, órgão de conscientização da Confradesp, Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no estado de São Paulo, que existe desde o ano de 1991, por ocasião da década da colheita. E o nosso lema atual é: a década terminou, mas a colheita continua. Santo Deus, nós estamos aqui na Tua presença e pedimos que nos abençoes no decorrer da apresentação deste programa, que todos os Teus filhos que nos acompanham também sejam edificados. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Este programa é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, presidida pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa, que tem como vice-presidente o pastor José Wellington Costa Júnior e como diretor administrativo o nosso irmão André Tissuchia. Nós vamos fazer, portanto, agora os anúncios. Não nos esqueçamos da campanha que nós estamos comprometidos para ajudar o estado do Rio Grande do Sul. SOS Rio Grande do Sul, através do Pix, ajuda@ad.org.br. Meus amados, todos os valores, portanto, depositados neste Pix são convertidos em cestas básicas, são revestidos, portanto, em cestas básicas e enviados lá para o Rio Grande do Sul, aos cuidados do pastor Geraldino, que é o presidente lá da Convenção do Estado do Rio Grande do Sul, para fazer a distribuição a quem de direito, aquelas pessoas que estão necessitadas. Nós teremos agora nos dias 30, 31 de maio e 1º de junho, o Congresso de Missões no nosso setor 8, na cidade de Ademar, dirigida pelo pastor Edson José dos Santos. Meu amado, você que reside aí nas proximidades, frequente, portanto, nas dias 30 e 31 à noite e dia 1º de junho com a manhã missionária e à noite o encerramento. Nós teremos segunda-feira agora, dia 3 de junho, o ELAD, que será realizado na nossa igreja sede aqui na rua Dr. Fon, número 140. Será um ELAD extraordinário, que vai tratar, portanto, de temas relacionados à política, nossa vida no Brasil. Meu amado, não deixe de vir, de participar. Os preletores vieram lá do Rio Grande do Sul, 2 preletores do Rio, tem um preletor lá de Minas Gerais, e tem de Mato Grosso, aliás, e tem um preletor também do Rio de Janeiro. Teremos também agora nos dias 14 a 16 de junho, lá no nosso setor 13, em Suzano, dirigido pelo nosso amado amigo pastor Saulo, a 20ª, melhor dizendo, conferência de missões. Haverá, portanto, também amanhã missionária na parte da manhã, a partir das 9 horas. Meu amado, não deixe de participar, você aí de Suzano e todos que residem aí na circunvizinhança. Teremos também no dia 22 de junho, o primeiro fórum de missões na congregação da Vila Anoral, em Santana de Parnaíba, o nosso setor 58. Dia 26 de junho, portanto, na parte da tarde, depois tem o intervalo para o café e, na sequência, o encerramento à noite. Meus amados aí de Santana de Parnaíba, não deixem de participar deste evento. Nós vamos agora ao devocional. Nós queremos ler em Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, versículos 15 ao 18, que nos diz: E disse eu, quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda,
livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Meus amados que nos acompanham, portanto, meu amado ouvinte que nos assiste, nós vemos nessa passagem a chamada missionária do apóstolo Paulo. Essa chamada, portanto, que Jesus fez também ao pastor Oséias. Com certeza essa mensagem vai se encaixar plenamente com o pastor Oséias. Jesus o apareceu no caminho de Damasco, como nós conhecemos a história. Ele era um grande perseguidor do evangelho e Jesus o apareceu de uma maneira extraordinária, sobrenatural, e estabeleceu para ele 3 obrigações. Portanto, ele deveria cumprir 3 objetivos. Primeiro objetivo, abrir. Segundo objetivo, converter. Terceiro objetivo, transportar. Quando Jesus diz, para lhes abrires os olhos, este é o primeiro objetivo da sua pregação aos gentios, para lhes abrires os olhos. As pessoas vivem na ignorância, as pessoas vivem na idolatria, as pessoas vivem no paganismo, mas o evangelho de poder que nós anunciamos abre os olhos das pessoas para conscientizá-las de que elas precisam conhecer a verdade, e a verdade é Cristo. Então, mediante a abertura dos olhos, que é o primeiro objetivo, para lhes abrires os olhos, a fim de converteres, portanto, converteres das trevas para a luz. As pessoas que não têm Jesus estão cegas, mas no momento em que aceitam a Jesus, passam a enxergar e até brilhar, refletir a luz de Jesus. Nós vemos o evangelista João, no capítulo 1, versículo 9. Ali estava a verdadeira luz que alumia todo homem que vem ao mundo. Então, mediante a nossa aceitação, os nossos olhos são abertos, e aí nós vemos a luz brilhar e passamos a refletir a luz de Jesus. E depois o último objetivo, disse, e transportar do poder de Satanás a Deus. Todo mundo está debaixo do poder de Satanás, mas o Evangelho tem esse poder para nos libertar. E agora nós estamos diante de Deus, debaixo do poder de Deus. E esses 3 objetivos cumpridos, para que se chegasse a 2 finalidades. A primeira finalidade, a fim de que recebam a remissão dos pecados. As pessoas, mediante a abertura de seus olhos, sendo libertos, portanto, da escuridão e trazidos para a luz e transportados do poder de Satanás para o de Deus, essas pessoas alcançam a remissão dos pecados. E Jesus termina, portanto, a segunda finalidade, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Meu amado, este é, portanto, o significado da pregação do Evangelho. Cumprir esses 3 objetivos, abrir, converter e transportar, para alcançar 2 finalidades, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Este é, portanto, nosso propósito, anunciar o Evangelho de Jesus para cumprir esta ordem, a ordem do Ide de Jesus. Amém. Nós vamos acompanhar agora o quadro Missão em Foco, apresentado pelo nosso jornalista Dário Nascimento, que será uma reprise sobre a Coreia do Norte. É muito interessante, é pela segunda vez que nós passamos este quadro, mas será edificante para todos que acompanham. Vamos assistir. Quadro Missão em Foco. Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo. A Coreia do Norte fica no continente asiático e tem um dos regimes políticos mais fechados do planeta e ainda mantém vivo o socialismo em uma vertente muito radical. O país é caracterizado pelo culto extremo à personalidade dos 3 líderes da dinastia Kim, que está no poder há mais de 75 anos. Kim Jong-un, o atual ditador, Kim Jong-il, seu pai, e Kim Il-sung, o fundador da dinastia em 1948.
A população norte-coreana vive isolada do restante do mundo capitalista e toda informação vinculada passa necessariamente pela censura prévia do governo, uma verdadeira lavagem cerebral coletiva. O país faz fronteira com a China ao norte e ao sul com a Coreia do Sul. Sua capital é Pyongyang, com mais de 25 milhões de habitantes, mas nem mesmo esses dados são precisos. Mais preocupada com o desenvolvimento de armas nucleares do que com o bem-estar de sua população, grande parte das pessoas sobrevivem com muito pouco. O país se declara um estado operário, com a população livre, mas não é isso que vemos na prática, no dia a dia de seu povo. Falta a todos o básico, a alimentação e a liberdade de ir e vir. Cidadãos que em raríssimas vezes têm a oportunidade de fugir desse regime opressor que persegue cristãos e a toda e qualquer religião, como todo governo socialista que se preze, o Estado deve ser o Deus de seu povo. Abominações são registradas por quem viveu esse sistema opressor do lado de dentro. O mundo ocidental não imagina as mazelas ali cometidas em nome do Estado. Esse é o resultado do socialismo. Organizações internacionais classificam a Coreia do Norte como um país onde existem muitas violações aos direitos humanos e fortíssimas restrições às liberdades individuais. Jesus precisa ser proclamado como verdadeiro libertador desse povo sofrido. Não deixe de orar pela Coreia do Norte. Dário Nascimento, para a Rádio AD Belém FM 80.9. Nós chegamos ao precioso tempo de apresentação do nosso ilustre convidado, pastor Oséias Pereira da Silva. Ele é missionário na Colômbia há 38 anos e desde os 26 anos de idade está no campo missionário. Desde os 26 anos no campo missionário, é formado em Direito e casado com uma colombiana, nossa irmã Priscila Moreno Monsalve. É pai de 3 filhos, a Sara Michele, é advogada, casada com o pastor Rubem Perila. Felipe, engenheiro civil, casado com a irmã Mari, que juntos tiveram 2 filhas, Isabela e a Valéria. E o caçula, Marcos José, que é médico, que ainda está solteiro. Meu amado pastor Oséias, bem-vindo. Que alegria ter o senhor conosco. Pastor Mardônio, que alegria poder estar aqui. Hoje concretizo um desejo do meu coração. Eu conhecia a equipe pelas redes sociais e hoje tenho o privilégio de estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite. Muito bem, pastor Oséias, então nós vamos iniciar o nosso bate-papo. E aqui a primeira pergunta: o senhor é filho de um dos decanos de um grande patrimônio da Assembleia de Deus Ministério do Belém, pastor José Pereira da Silva, meu conterrâneo, lá da cidade de Pacatuba. E eu não esqueço jamais lá de Pacatuba, porque eu residia no interior, portanto na cidade de Senador Pompeu, e estudava no Seminário Católico em Fortaleza. E fazia o trajeto de Fortaleza a Senador Pompeu, e todas as vezes que eu ia e voltava, passava por dentro de Pacatuba. Uma linda cidade, diga-se o sinal que uma linda cidade. Então ele está prestes a completar 98 anos de idade, mas com toda a lucidez e com saúde, graças a Deus por isso. Qual foi o maior legado que o senhor possui da vida de seu pai? Ha sido um privilégio, não, poder acompanhar a trajetória do meu pai, pastor José Pereira da Silva. E desde criança ele nos ensinava 3 coisinhas importantes. Eu me lembro bem que isso foi na minha infância, na juventude e até os dias de hoje. É repetitivo dele: ame a Deus, ame a família
ame a igreja e ame aos seus pastores. Isso para nós, na nossa família Pereira, é muito importante, porque ele nunca deixou de recalcar isso na nossa vida. E hoje já também pai e avô, é o ensinamento que eu passo para os meus filhos, não? Então, para mim, esse é um legado importante, amar a Deus, amar a família, amar a igreja e aos pastores. Muito bem. Então o pastor Pereira completará 98 anos e ele sempre brincou com o pastor José Wellington que eles iriam viver a idade de Moisés, 120 pastor anos. Mardônio, eles brincam, não? Mas eu penso que para nós, eles levam isso a sério. Exato. Eles acreditam que vão viver toda esta idade. Esses dias eu cheguei na minha casa para tomar um café e ele estava com a minha irmã Raquel e a conversa era a seguinte, ele falando para ela, você deve começar a procurar o salão para nossa festa de 100 anos. E ele dizia para ela, eu quero reunir pelo menos 500 amigos. Maravilha. Pastor Zé, se a contagem no tempo de Moisés era pelo ano lunar, pastor Pereira vai viver mais do que ele, porque o nosso aqui é o solar, né? Então ele vai viver mais do que Moisés. Ele foi ao médico esses dias. A contagem foi lunar lá atrás, né? Ele foi ao médico esses dias e a doutora, quando fez os seus exames, falou para a minha família, ele vai viver mais de 100 anos, por causa da sua saúde que está muito boa. Né? Maravilha, glória a Deus. E um contentamento muito grande tê-lo conosco, uma satisfação. Quando ele vai ver aos domingos a ceia, rapaz, eu fico muito alegre de vê-lo. E ainda orando pelo cálice, né? Apresentando o cálice, coisa linda, muito bonita. Ele tem coisas não que é acontecido já próprio da idade que chama atenção, que ele sonha com a igreja, ele sonha. E de madrugada, o meu cunhado esses dias falou que houve uma madrugada que ele tocou a porta do quarto e o chamou e falou, vocês já estão prontos para o culto? Porque eu já estou pronto. O meu cunhado de pijama falou, pastor Pereira, são 3 horas da madrugada? E que vamos fazer na igreja agora? Eu falei, não, ao culto lá, nos estão esperando. Então ele sonha com o culto e sai para viver o sonho. Não? É curioso isso. Maravilha, se apegou, portanto, a Jesus, é o seu amigão de todas as horas. Não? Sim, senhor, e a igreja, não? E a igreja, com certeza. O senhor já foi para a Colômbia através do convite do pastor José Satírio para formar um coral e permaneceria lá 3 meses. Conte-nos um pouco sobre essa história, por gentileza. O pastor José Satírio, ele era sempre um convidado especial nos congressos de jovens que realizávamos quando moço, né? Em Itaquera. E, pois, ele me viu atuando com a juventude da igreja, liderando os jovens no setor de Itaquera. E nasceu nele um desejo de que eu fosse ajudá-lo a fazer um coral. E ele me convidou por 4 anos consecutivos. E para aquela época eu era somente um jovem que começava a vida, 23, 24 anos. E me parecia curioso a oportunidade de sair do país para conhecer uma nova cultura e aprender um idioma. Eu, pastor Mardônio, não tinha esse fogo, essa paixão, esse chamado missionário, senão o que me motivava era a oportunidade de sair do Brasil, pegar um avião, ir a um país diferente. Mas, ao mesmo tempo, eu era um estudante e já na faculdade e tinha certos temores, de maneira que eu sempre respondia para ele, vamos orar, pastor Satírio, vamos orar. E
me lembro que haviam passado 4 anos, ele chegou para uma festa nossa. E a saudação dele foi muito particular, porque ele levantou os braços e falou para mim: Oséias, Colômbia te espera. E eu falei para ele: Pastor Satiro, vamos orar, vamos orar. E ele falou: já não mais oração, já é tempo de decisão. E aquele congresso em Itaquera tinha um tema: eis-me aqui, envia-me a mim. E ali ocorreu alguma coisa de Deus na minha vida. Isso foi no mês de setembro, e chegando, aproximava o mês já de outubro, e eu sentia que um fogo me queimava dos pés à cabeça. E eu entrei para conversar com meu pai. Falei: pai, eu creio que eu preciso ir à Colômbia. Eu preciso responder a Deus e entregar estes 3 meses da minha vida ajudando o missionário José Satiro dos Santos. E era mês de outubro, meu pai falou: espere terminar o ano e você vai. Eu falei: não, pai, é um fogo que me queima que eu não aguento. Eu falei: espera o meu aniversário. Eu falei: pai, tem que ser agora. Se eu não vou, eu morro. Foi uma expressão de jovem, mas algo que eu estava sentindo diferente. E assim foi que eu cheguei em Colômbia, 30 de novembro, dormi em Bogotá, e 1º de dezembro de 1987 começou a minha história missionária. Algo que jamais esperava que ia ocorrer, como seria essa trajetória. Na minha cabeça, quando eu pisei ali, seriam 3 meses e regressaria ao Brasil. Oh, maravilha. Essa é a confirmação da chamada de Deus. Eu sempre digo que há missionários chamados e chamados missionários. Os chamados missionários é um título próprio que ele cria para si. Agora, o missionário chamado é aquele que Deus escolhe e impõe a vontade dele. Então, o irmão se subjugou à vontade de Deus e cumpriu a ordem de Jesus e está fazendo aquilo que Jesus determinou. Quando eu penso na minha caminhada, porque ela ha sido curiosa, porque supostamente eu ia ficar 3 meses ali. E o Senhor me deixou dirigindo o coral. Porque quando eu chego ali, pastor Mardoni, aconteceu algo, não? Eu me namorei, me apaixonei da que é hoje a minha esposa, e o meu coração mudou. Foi uma chamada de um enamoramento, não? Bem curioso. E já depois me casei com 2 anos e fiquei dirigindo o coral 6 anos ali em Cúcuta. E já quando eu cria que ia terminar o meu tempo, veio o convite do pastor para que eu fosse pastorear a igreja. Era uma tenda, uma carpa grande, um circo. E ali Deus me abençoou. Eu comecei a pastorear e vi aquela congregação crescer de uma maneira extraordinária. E passaram-se alguns anos, eu senti que meu tempo ali estava terminando, e até comentei ao pastor José Satiro o meu desejo de regressar, e ele falou: mas e se Deus abre uma outra porta para você? O meu pensamento era regressar, mas eu vim no Brasil, e é que Deus falou de uma maneira poderosa comigo em vários lugares, de uma viagem que eu vi, que ele ia me chamar para outro lugar, e era no mesmo país. E casualmente, quando eu chego na Colômbia de regresso, acontece a ida para Monteria. O pastor Carlos Alberto da Silva, que estava ali, ele saiu, e o pastor Satiro me convidou para assumir a igreja na cidade de Monteria, e hoje já estou ali há quase 27 anos. Coisa linda. Chamada de Deus.
afirmação da chamada de Deus. E Deus está presente para abençoar cada vez mais. Os projetos que Ele mesmo coloca nos nossos corações são concretizados com a bênção dEle. Os parabéns, pastor. Quais foram as principais dificuldades nos primeiros anos de aculturação em terra estrangeira? É curioso, o processo de transculturização é interessante, mas eu tive uma grande vantagem, porque os primeiros 2 anos eu vivi na casa do pastor José Satiro, e ali a sua esposa, a irmã Nair, eles me receberam como um filho mais na casa deles, e toda a orientação, eu me lembro de muitos fins de semana que foram marcantes para a minha vida. O pastor Satiro, ele dedicava horas conversando comigo, ensinando, instruindo, e eu perguntava para ele coisas que eu não entendia e não compreendia. E foi muito valoroso poder estar ao lado de alguém que me instruíra e que me ensinara e me ajudaram naquele processo. Eu me lembro que quando eu fiz conhecer o pastor José Wellington, do que estava passando no meu coração para ir à Colômbia, o pastor José Wellington, ele falou para mim: Oséias, lá tudo é diferente. A única coisa que é igual é a fé. Se prepara, porque você vai viver um processo que é todo diferente. E assim a igreja, não na Colômbia, mas a fé é a mesma. E eu penso que Deus me ajudou bastante neste processo da transculturização, por estar ao lado de uma pessoa que foi um mestre para mim, não? O pastor José Satiro dos Santos. Serviu até de exemplo para o senhor, porque ele também teve essa chamada específica para ir à Colômbia pregar o Evangelho. É muito bonito o testemunho da chamada do pastor José Satiro. Sim. Agora, eu fui inquieto, não? Quando eu cheguei, pois a atividade minha era nos cultos, no período da noite, onde organizei corais para crianças, para jovens, para maiores. E a atividade para esse trabalho era à noite e às tardes. E eu tinha certa liberdade no dia. Então eu pedi ao pastor José Satiro, porque o meu sonho sempre foi superar-me na área da educação. E eu, olhando o exemplo do meu pai, eu vi que ele estudou direito e como o direito era importante na vida dele, eu pedi para o pastor que ele me autorizasse a ir na universidade. E me matriculei, chegando, que a minha esposa me levou para a universidade e me aceitaram na universidade. E tive a oportunidade de estudar direito ali na Colômbia, recém-chegado. Isso foi muito importante para mim, porque eu também me dediquei muito ao estudo, não, da matéria, das leis, e vivendo um país bem conturbado, podendo ir conhecendo paralelamente também a vida dos colombianos. Isso foi de muita ajuda para mim na compreensão da realidade do povo colombiano, porque eu estava, a partir do 2º ano, estava sentado numa sala de aula e ouvindo e vivendo, entendeu, a prática da vida de todo o povo colombiano. Maravilha. Você assiste ao programa Momento Missionário, que vai ao ar todas as quintas-feiras, das 12 às 13 horas, pela rádio AD Belém FM 80.9. Obrigado, meu amado, pela sua companhia. Pastor Oséias, o senhor reside na cidade de Monteria. Como se dá a pregação do Evangelho naquela região? O povo ainda é muito católico, ainda há rejeição por parte daquele povo, então, colombiano daquela região?
Na Colômbia tem essa particularidade que há regiões muito católicas. Por exemplo, a região de Antioquia é uma região onde o catolicismo ele é muito forte. E pregar o evangelho nesses setores é muito forte. Mas eu estou em Monteria, que é um litoral, e eu brincava com meu pai falando do Ceará. E eu falo para ele, eu brinquei tanto com o Ceará, que Deus me mandou para o Ceará da Colômbia. E ali o povo é muito espontâneo, é muito aberto, muito alegre. E eu estive 10 anos praticamente em Cúcuta, que é interior do país, e já quase 28 anos aí na região da costa colombiana. E o povo é outro povo, é muito amável, muito querido. E eu não vivi esta dificuldade da oposição religiosa, não, que a gente escuta muito, senão o resultado do trabalho desde que nós chegamos, eu diria que foi contundente a maneira como o evangelho foi recebido, não? E hoje na nossa cidade, a igreja, só na cidade somos 18 congregações. Eu não posso falar de rejeição, senão de um povo que abriu os braços para o evangelho. Oh, maravilha. Hoje, depois de quase 4 décadas, o trabalho floresceu e possui 48 congregações e milhares de crentes. Conte-nos um pouco mais sobre a estrutura do trabalho que foi desenvolvido. A igreja possui um sistema de rádio e TV? Sim. É curioso essa chegada em Monteria, porque eu cheguei com fogo, a paixão que a gente recebe aqui no Brasil. A experiência de estar ao lado do pastor José Satiro, ser preparado no processo de transculturização. Agora, chegando em Monteria, é uma terra aberta, livre para você pôr em prática tudo aquilo que no processo Deus foi preparando a gente. E foi lindo começar a pregar o evangelho, ver o crescimento da igreja. Eu me lembro que eu falava no altar, Monteria será para Cristo. E depois eu senti de mudar e falar que Córdoba, nosso estado, seria para Cristo. E Deus tem nos honrado com essa palavra, porque o nosso estado tem 28 municípios. E desses 28, a igreja já está em 23, faz presença em 23 municípios. E Deus nos honrou, pastor Mardônio, que a igreja ela se expandiu na Colômbia e já temos obras na capital do país, na cidade de Bogotá, em Ibagué, que são outro estado de Tolima, Antioquia, nas fronteiras estaduais, a igreja se faz presente e foi algo, um crescimento, eu diria que muito rápido. E a estrutura da igreja, ela teve que ser adequada e a gente não tinha, digamos assim, essa preparação administrativa. E no caminho, nós tivemos que nos preparar para isto. E hoje a igreja conta com uma administração muito coesa, muito sólida. E dentro disso, deste aprendizado, buscando conhecimento, eu me interessei pelos meios da comunicação e me uni a um canal Enlace. O canal Enlace é um canal que está na cidade de Costa Rica e eles fizeram um trabalho muito importante na divulgação do Evangelho com as antenas parabólicas. E eu soube que aquele canal estava interessado em
em unir-se com ministérios para instalar parabólicas e fazer a transmissão internacional. E eu me uni com eles e fui pessoa representante deles para que em Córdoba chegasse o canal Enlace, um canal que está em muitos países do mundo. E dentro desse processo eu pude estar com eles e conhecer o processo de canal de televisão. E aprendi a amar a televisão. E eu comecei a orar para que Deus nos desse um canal de televisão em Monteria. E qual não é a minha surpresa que quando eu faço contato com o Ministério de Comunicação, eles falaram: para Monteria está assignado uma frequência. E essa frequência já tem dono. E não tem mais frequência para Monteria. E é muito complicado que tenha uma nova frequência, por causa do tamanho da cidade. E isso foi, para mim, uma desilusão. Mas um dia, regressando de férias aqui em São Paulo com a minha família, entrando na minha casa, tinha um envelope debaixo da porta. E quando eu abri o envelope, vejo lá, Associação Canal TV5. E isso que é. E aí estava o proprietário falando: eu quero vender o meu canal de televisão e quero oferecê-lo para a igreja adquirir o canal de televisão. Chamou a atenção porque é um canal de televisão, não é um produto, não é um fogão, uma máquina de lavar, é um canal de televisão. Obviamente fui atrás da pessoa e começamos a conversar. Para resumir, hoje já 15 anos nós adquirimos o canal de televisão e no caminho Deus também nos entregou uma frequência de rádio. E foi muito curioso porque que sabíamos nós de toda essa dinâmica de canal de televisão. E Deus nos deu uma equipe também. E hoje, pois, não temos um programa, senão administramos uma licença, um canal de televisão. Oh, maravilha. Isso é bênção e mais bênção de Deus. Como Deus trabalha, não? Não havia aquela esperança, aquela desilusão, porque só podia ser um canal. E aquele próprio canal... E o único hoje é da igreja. E esse canal foi entregue por Deus nas suas mãos. Foi entregue de bandeja. Maravilha. Como a Igreja Evangélica Colombiana encontra-se na questão missões transculturais? O povo colombiano, eu diria que é um povo muito receptivo para o Evangelho. O pastor José Satiro dos Santos, ele tem sido uma referência importante, não somente no Brasil, na Colômbia, como no mundo. E falando a nível de convenção, Assembleias de Deus Colômbia, eu não diria que a Assembleia de Deus seja forte na questão das missões transculturais. Ainda há muita resistência. E eu diria que a referência na Colômbia, hoje, de missões transculturais, tem um nome próprio, se chama Pastor José Satiro dos Santos. Desde Cúcuta, a cidade da promessa, a cidade da esperança, as missões transculturais têm, eu diria, que assombrado o mundo com o trabalho que realiza desde Cúcuta o pastor José Satiro. Nós, os colombianos que estamos ali, ainda temos que madurar muito esta área de graça recebesse, dá de graça. Eles são muito bons para receber, mas ainda estamos um pouquinho fracos na questão de seguir dando. Eu particularmente considero o pastor Satírio um apóstolo, o apóstolo da Colômbia, como também o pastor David Yong-Cho, apóstolo da Coreia do Sul, e também o Sudha Sundar Singh,
que foi apóstolo que eu considero lá do Tibete. Até a Casa Publicadora, quando eu trabalhei no departamento de livros, lançou o Apóstolo dos Pés Sangrentos, exatamente contando a vida desse missionário, Sadhu Sundar Singh. E o pastor Satiro tem essa visão, portanto, de entrar até na Ásia. Quer dizer, tem um trabalho lá na Ásia, lá no Butão, que ele iniciou, também a abertura do trabalho lá, evangelizando aquele país, lá naquelas alturas também, lá próximo do Tibete. Ele está em todo lugar, não? Eu estive agora na festa em Cúcuta e ele sempre traz informações missionárias e neste momento a surpresa nossa lá vendo foi que ele apresenta o trabalho na Índia, mas também entrou agora na África, não? Está fazendo um bonito trabalho na África. E ele dá um apoio em muitos países com a cobertura que vamos dizer claro, não? A cobertura apostólica. E hoje Cúcuta, na celebração da sua festa, é um ponto de encontro onde muitos pastores do mundo vão ali receber para levar para muitos países do mundo. É uma festa curiosa de encontrar gente, de pastores de todo mundo que foram alcançados e hoje se uniram à visão de Cúcuta. Oh, maravilha. Quais são as principais diferenças para o senhor entre a igreja evangélica brasileira e a colombiana? Aqui vamos àquela palavra do pastor Zé Wellington, que ele falou, tudo é diferente, não? Então, coisas da cultura. Eu brinco com a minha esposa, a minha esposa é colombiana, e a colombiana tem uma particularidade, pastor, elas não saem de casa cedo, sem se arrumar. E quando me falou arrumar, não é pôr só uma boa roupa, é pentear bem os cabelos, ou o seu batom, ruge. Se arrumar, ruge. Elas não saem de qualquer maneira. Na cidade, na minha cidade, em Monteria, nós temos na igreja várias cabeleireiras. E me chama a atenção que essas moças, elas começam a trabalhar 5 horas da manhã, porque muitas mulheres empresariais, trabalham no banco, elas têm que ir se arrumar para poder ir trabalhar. E na igreja não é diferente. As irmãs, elas têm um cuidado com a apresentação, então a gente chega e vê essas coisas de é um impacto, não? Que a colombiana é vaidosa, é isso, é outro. Eu diria que não é tanto questão da vaidosa, senão é algo intrínseco dela. É muito forte nisso. Agora, é curioso ver, pastor Mardônio, nos nossos cultos, o quebrantamento, não, dessas irmãs, especialmente, falando na hora da ministração, é uma entrega, as lágrimas como caem pelos seus rostos, é uma coisa impactante, especialmente para quem chega e ver a rendição delas no altar. E a nossa dinâmica de culto, o altar hoje é muito importante. A maioria das nossas das pregações termina com uma oportunidade de a pessoa vir no altar receber a bênção de acordo com aquela palavra que foi ministrada. E é uma disposição que natural, entendeu? Então, muitas coisas curiosas na parte da cultura. E eu confesso, no começo foi para mim um pouquinho difícil, porque a gente chega com a nossa mente do Brasil, entendeu? E vê tudo diferente.
E foram várias aulas com o pastor Sotiro. Pastor Sotiro, por que isso? Por que aquilo? E ele, com paciência, me preparou, me ensinou. E hoje eu vivo aquilo e eu desfruto de ver aqueles irmãos na sua cultura servindo ao Senhor. A minha cidade é uma cidade quente e há certos louvores que, quando toca o som da banda, do grupo, os irmãos já se levantam de uma vez, já começam a fazer o seu movimento, entendeu? Que é imparável, isso não se pode conter dentro deles. Exato. Por isso que nós temos que respeitar todas as culturas. E as pessoas que são chamadas por Deus precisam ser preparadas através da transculturação para poder se identificarem com aquela cultura. As pessoas aceitam Jesus de coração e elas têm aquele costume que nós devemos respeitar. Aconteceu o mesmo quando tivemos o 2º Congresso Mundial das Assembleias de Deus, em 1997. O pastor David Yong Cho trouxe um grupo de jovens e eles dançaram, mas glorificando a Deus. E todo mundo se alegrou com aquela apresentação. Exatamente, o que importa é a presença de Deus e a aceitação de Deus. Deus, portanto... Hoje na Colômbia é talvez um tema até complicado para a gente falar, porque alguns podem não entender, e não sei. Aí fica a curiosidade. Mas se fala hoje do Ministério de Dança. É algo que é incompreensível falar isso no Brasil, não para alguns. Mas a gente vê a dedicação desse grupo de adolescentes na oração, no jejum, na preparação. Eles não estão ali fazendo uns movimentos que não têm sentido. Pode que para alguém não tenha, mas para aquelas mocinhas, aquilo está cheio de reverência e adoração a Deus. E questionar isso, pôr em dúvida isso é grave, porque a paixão delas pelo Senhor Jesus, eu posso observar elas ajoelhadas, chorando e adorando o Senhor Jesus. Então, é algo de cultura. E aí é onde que a gente tem que respeitar. Né? É a cultura, inclusive, hebraica e hoje judaica. Míriam, irmã de Moisés, dançou. Davi, quando via muito alegre, a alegria era tão grande que ele dançou, foi até reprovado pela esposa, Mical, mas ele dançou porque estava muito alegre e ele disse qual era o motivo. Ele estava muito alegre diante de Deus. Então a gente respeita bastante essa particularidade dessa cultura das pessoas se expressarem corporalmente, mas o coração está voltado para Deus e o poder de Deus se revela através daquela apresentação também. Pastor, a manifestação do Espírito Santo, ela é curiosa. Eu, no começo, tive uma experiência que eu via esse movimento e não compreendia, não? Ou seja, fazia as minhas conjecturas, não? Talvez Deus trabalhando na minha vida para o que ia passar, o que ia acontecer. Houve uma convenção nacional da Assembleia de Deus na cidade de Bogotá. E estava ministrando um pastor. E eu estava sentado lá, foi a primeira convenção que eu participei. E eu me sentei lá no último banco. E o pastor falava, Deus quer tratar com algumas pessoas aqui, porque vai fazer uma obra grande com eles. E eu estava em pé, e a pessoa que estava do meu lado se levantou e eu sentei. E eu pensei, se Deus quer falar algo comigo, Ele vai falar comigo aqui, porque lá na frente eu não vou.
uma rebeldiazinha aí. E bem, me sentei, aí o pastor começou a ministrar, eu me ajoelhei lá no último banco, fiquei ajoelhadinho lá, e orando, pedindo Deus que me tocasse, o Espírito Santo me visitasse. De repente, pastor Mardoni, eu me volto em si e estou na frente do altar e uma pessoa me passa um celular e eu atendo o celular, é a minha esposa. A minha esposa fala assim: negro, o que aconteceu com você? Que me estão contando que você dançou 1 hora no altar. Falei, meu Deus do céu, que vergonha eu fiz aqui. E muita gente me abraçava, porque a glória de Deus caiu naquele lugar de tal maneira, e eu não sei quando, pastor, o Espírito Santo me pegou, me levou. E eu não sei o que eu fiz, na verdade eu não sei o que eu fiz. Mas a minha esposa falou, você dançou? Eu não sei que loucura eu fiz. Eu não sei, não tenho essa noção. Mas eu sei que ali a glória de Deus caiu e muita gente foi cheia do Espírito Santo. Eu saí daquela reunião sentindo algo de Deus. Nós estava pastoreando a Carpa. E eu sei que eu fui diferente. Eu voltei diferente. Naquela semana, nós tínhamos culto todas as noites. O Senhor Jesus começou a batizar pessoas com o Espírito Santo. Em menos de um mês, nos nossos cultos, mais de 100 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Foi uma unção que Deus mandou e começou queimando a minha vida. Então, são coisas que do Espírito, são manifestação do Espírito. Nunca mais voltou a acontecer isso, mas eu fui mudado naquele dia. Foi um verdadeiro avivamento espiritual, exatamente para fazer essa transformação na sua vida e também da igreja. Exatamente, assim eu creio, não? Assim eu acredito. Pastor Oséias, que pena, meu amado, que nós estamos chegando ao final do nosso programa, fazendo-lhe, portanto, a última pergunta. Que mensagem o senhor deixa para nossos irmãos da Assembleia de Deus no Brasil? Eu sou um homem hoje, tenho 62 anos. Fui jovem na igreja. E onde eu tive a oportunidade de visitar o pastor Zé Amaro e externar para ele gratidão. Ele, o pastor Bezerra, meu pai, o pastor Zé Wellington, nosso presidente, eles acreditaram nos jovens. Quando eu fui para a Colômbia, talvez alguns não acreditavam que aquele jovem pudesse dar certo. Mas acreditaram em mim e me enviaram. Eu fui enviado pela igreja em São Paulo. Sou missionário do Belém. Sou pastor do Belém. Meu pastor é o pastor José Wellington Bezerra da Costa. E eles acreditaram neste envio. E hoje o resultado daquele mocinho, pastor, que foi solteiro para um país diferente, o resultado é visível. A igreja, ela cresceu de maneira significativa. Hoje, eu diria que já passamos de 10 mil crentes em toda a extensão do nosso ministério, desde Monteria. Então, de maneira que o esforço missionário que muitos fazem e seguem fazendo, ele não é em vão. Siga acreditando que os missionários estão fazendo o seu melhor e Deus está recompensando. Então, aquele menino hoje se converte em multidão, porque é uma multidão de pessoas. Eu visito lugares
porque algumas vezes eu fico pensando, meu Deus, aonde eu estou? Que se a gente fala aqui, não chega na compreensão de muita gente. Não obstante isto, lá está o missionário do Belém, indo pregar, indo levar a palavra. Eu, quando cheguei ali, não existia nenhum outro pastor, era somente eu. Hoje, a liderança, já somos mais de 400 obreiros. Somos mais de 60 pastores reconhecidos ministerialmente. Tudo fruto de um jovem que foi enviado. Então, a minha palavra para a igreja, e especialmente aos pastores, não deixem de acreditar nos meninos. Os meninos podem surpreender de uma maneira grande. Eu sou um desses meninos que eu penso que surpreendeu a muita gente. Muito bem. Obrigado, pastor, pela sua palavra edificante para todos nós e também para todos os ouvintes. Nós vamos assistir, vou só falar aqui do quadro com o pastor Jornada de Fé com o pastor Edson José dos Santos. Quero falar agora sobre o discípulo e o lar cristão, ou seja, ser discípulo de Jesus na sua casa, com os que você vive, ou seja, ser discípulo de Jesus no lugar onde você acende o fogo todos os dias com a mesma pessoa. A questão é saber, você é discípulo em casa? Se você é discípulo de Jesus em casa, no sentido pleno da palavra, você é discípulo em qualquer outro lugar. Porque quando você vive bem e consegue manter a paz gloriosa de Jesus no seu lar, na sua casa, com a sua esposa, sem dúvida nenhuma você é um vencedor, você é um campeão. Principalmente em famílias que são mais numerosas, então você tem que atentar para isso. Ser discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, no lugar mais sublime que existe na sua vida, que é o seu lar. O maior tesouro que você tem nesta terra é exatamente a sua família. E é exatamente na sua família que você e eu temos que ser o maior exemplo de um verdadeiro discípulo de Jesus. Por exemplo, você, meu amado irmão, que é casado, você sabe que nós, os maridos, nós somos o cabeça do lar. E como tal, o amor seu, o meu amor, o amor do marido para a esposa, é o amor sacrificial, é o amor ágape, o amor divino, que é o único amor que não pede troca, não pede barganha. Neste caso, se é verdade que você é um discípulo de Jesus, na sua casa, no seu lar com a sua esposa, eu vou lhe dizer, com certeza, ela, a sua esposa, sempre tem razão. Aconteça o que acontecer na sua casa, lembre-se disso, a sua esposa sempre tem razão. Porque nós vamos analisar sobre o ponto de vista da mulher. Quando você sai para fazer um passeio, ir visitar uma família, ou ir mesmo para um retiro, uma chácara, quando você chegar lá, todo mundo almoça, todo mundo come, enche a barriga, e depois você vai lá para o sofá, vai sentar, vai descansar ou vai conversar com os amigos, e ela não. Ela vai limpar a mesa, vai arrumar os pratos, vai lavar os pratos, cuidar disso. Se você analisar bem, a sua esposa, ela nunca tem férias. Quando você tem férias, sai de férias, você sim está de férias, mas ela não.
porque ela tem que pegar as suas roupas sujas, separar para levar para a máquina de lavar. É ela quem cuida de tudo isso. Ela é quem cuida do bebê, ela é quem cuida dos filhos. Tá certo ou não? Imagine, quem criou, tenho 2 filhos. Hoje, meu filho é pastor e minha filha também já está casada, tem 2 filhos. Mas quem cuidou dos meus filhos foram ela. Foi a minha esposa Simeia. Ela cuidou. Então, quando você valoriza isso na sua casa, então você é um verdadeiro discípulo de Jesus. E para isso você vai precisar, eu diria, da paciência dele, a paciência de Jesus, que é a paz gloriosa, ou seja, é paz com Deus. Romanos diz, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Quando você tem paz com Deus, você tem paz com todas as pessoas e, muito especialmente, você tem paz no lugar mais necessitado de paz, que é a sua casa e a minha casa, a nossa casa, o meu lar. A minha casa e a sua casa é um pedacinho do céu. Portanto, se é um pedacinho do céu, na sua casa e na minha casa, ninguém briga, porque ela sempre tem razão. Então, pense nisso e seja um verdadeiro discípulo de Jesus, mas, primeiramente, em casa, ou seja, com a família. Meu nome é Edson José dos Santos e você está no quadro Jornada de Fé. Agora vamos às considerações finais com o pastor Oséias. O senhor tem a liberdade, portanto, de expressar, de estar conosco nesta tarde. Se o senhor tem alguma comunicação a fazer, estamos aqui. Eu quero agradecer, pastor Mardoni, ao senhor, ao Dário, que me encontrou lá embaixo e me estendeu esse convite. E quero agradecer ao meu pastor José Wellington Bezerra da Costa, gratidão do meu coração pela sua vida, pela sua família. Tenho o privilégio de ser amigo dos seus filhos. Pastor Joel Freire, uma pessoa na qual eu estimo muito, tem sido um canal de bênção para a nossa vida. E todos os pastores aqui do Ministério do Belém, a minha gratidão por vocês, por orar por nós, por abençoar. Eu estou na Colômbia com a minha família, servindo ao Senhor. Colômbia, esse tempo ha sido especial também, porque temos um presidente da República que é um ex-guerrilheiro, e eu sigo pedindo aos irmãos que não deixem de orar por nós. Nós estamos ali, representando ao Ministério de Belém. E agradecido pelo que Deus tem feito, agradecido pela minha esposa, pelos meus filhos, tem sido uma bênção para a minha vida. Muito bem, pastor Oséias, nós aqui agradecemos, meu amado, pela sua presteza de atender ao nosso convite, pela sua gentileza de estar conosco nesta tarde. Foi muito edificante. Muito obrigado, pastor. Esse bate-papo que nós tivemos com o senhor foi muito edificante para nós e para todos os nossos ouvintes, com certeza. Obrigado, meu amado. Muito obrigado. E mando um forte abraço para o meu conterrâneo, pastor José Pereira, que eu admiro muito, e ele também me considera bastante. Sim, senhor. Com certeza será dado agora que chegue em casa. Ótimo, obrigado. Nós chegamos então ao encerramento do nosso programa Momento Missionário, que vai ao ar todas as quintas-feiras, das 12 às 13 horas, pela rádio AD Belém FM 80.9. Nós temos, portanto, o Instagram, que os irmãos podem acompanhar no @AD Belém São Paulo, AD Belém São Paulo, no Facebook FM 80.9 São Paulo, YouTube Rádio AD Belém 80.9 e também no aplicativo. Irmão, coloque no seu celular o aplicativo da rádio e assista a nossa programação 24 horas do dia,
mantenha, portanto, essa programação tão sadia que é apresentada pela nossa rádio. E o nosso telefone e o WhatsApp para o irmão fazer uma solicitação, uma comunicação, é 11 aqui de São Paulo, e o número é 920810475. Repetindo, 11 920810475. Santo Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que nos deste de realizarmos mais este programa. Agradecemos também pela vida do pastor Oséias, que tão gentilmente atendeu ao nosso convite. E também pedimos pelos teus servos que nos ouvem, que nos acompanham, que nos concedas as mais ricas bênçãos celestiais. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.